Ah, tudo jóia? Voltei agora para a nossa segunda parte da nossa segunda aula da disciplina de gestão de projetos públicos. Eu falei no slide anterior sobre as áreas do conhecimento que devem ser aplicadas para fazer o gerenciamento de projetos. E agora a gente vai começar a falar, então, sobre cada uma dessas 4 áreas-chave que eu te coloquei, que são as que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção aí, tá certo? Então, vamos começar. Opa, deixa eu tirar minha imagem daqui, né? Vamos começar aí falando sobre gerenciamento do tempo, né? Prazo é fundamental para tudo, né? Por mais que a gente saiba, né, que o tempo cronológico, Cronos, ele é uma, digamos assim, uma invenção humana, né? É uma criação humana. É a forma de mensurar o tempo em milésimos de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. Isso é uma invenção humana e o tempo ele não está limitado ou ele não se, digamos assim, ele não vai acontecendo do jeito que a gente imagina que às vezes vai acontecendo. Ele é fundamental quando a gente trata de gerenciamento de projetos. E tem vários pontos, digamos assim, que dizem, que confirmam isso para a gente, né? Então, acho que o primeiro ponto aí que a gente pode falar é em relação aí ao impacto, né, que o projeto ele vai sofrendo, que é em relação à legislação, né? Então, a gente vem falando aqui, poxa, sempre os projetos públicos, eles têm que estar amarrados ao PPA, em programas do PPA, para eles poderem ser desenvolvidos. Se não está amarrado no PPA, não vai ter projeto. Ok. E isso também está amarrado, aqui no Brasil, está amarrado com o ano fiscal, que é o ano civil, né? Que para nós aí vai aí de janeiro até dezembro, que é o ano civil que a gente conhece. Mas isso é uma particularidade brasileira. Por quê? Porque a gente tem outros países do mundo que o ano fiscal ele não corresponde exatamente ao ano civil. Então, quando você pega, por exemplo, Estados Unidos, você pega Reino Unido, você pega Japão, você pega Alemanha, são países que o ano fiscal e todo o orçamento, ele não é feito de janeiro a dezembro, né? Ele é feito de abril a maio, ele é feito de maio a junho, e assim vai. Ah, por que pode ser diferente assim? Pode, cada país tem, né, a sua legislação orçamentária de fato. Mas o que acontece é que dentro desse período, dependendo se é ano civil ou não, a gente tem aí a restrição que é a utilização dos recursos dentro desse período. Então, de acordo com a lei, se o recurso ele não for utilizado, ele não vai ficar ali sobrando, não vai gerar um caixa para o ano que vem. Ele vai simplesmente ser desperdiçado, ele vai ser devolvido. Então, não dá para fazer isso, né? Não dá para fazer isso. E principalmente isso acontece quando a gente tem um gerenciamento de projeto pobre, né? Então, isso aí é crucial para a gente, né? Então, ainda por conta disso, o que a gente observa? Que os projetos, eles, muitas vezes, eles são grandiosos, né? E eles são longos, são demorados, mas eles precisam ser picados, eles precisam ser fatiados ano a ano, por quê? Porque o recurso, ele é atribuído ano a ano. Né? Você não tem você vai gastar 300 milhões de reais e os 300 milhões de reais você vai aplicando aí. Não, não é assim, né? E essa necessidade de você fazer, digamos assim, a aplicação do dinheiro ano a ano é uma necessidade preventiva que em algum momento, né, compreendeu-se ser um mecanismo para você evitar abusos no uso dos recursos públicos. Mas isso, de fato, vai amarrando os projetos. Então, você vai tendo que desenvolver metas que, de fato, acontecem de ano a ano. E quando você não desenvolve essas metas, quando você vai furando esses cronogramas de projeto, você vai perder o financiamento que você tem. Né? Então, os atrasos nos cronogramas, eles vão impactando em várias outras áreas do gerenciamento de projetos, por exemplo, a questão do custo, né? Então, quando que a gente consegue reverter essa situação? Quando, por exemplo, você tem um programa, né? E dentro desse programa, que é composto de vários projetos, você tem a destinação do recurso para o programa e não por projeto. É uma possibilidade, tá? Aqui no Brasil a gente não vê muito isso acontecer, mas em outros países do mundo você vê que o recurso ele é destinado para o programa, e aí o que eles fazem? Quando de repente tem um projeto que está precisando mais de um recurso do que outro, você vai administrando os recursos dentro do programa.
dentro do programa, e não por projeto. Mas essa, como eu disse, não é uma realidade que a gente observa muito aqui no Brasil, né? E aí, outra coisa que também a gente tem observado em relação aí à questão de gerenciamento de cronograma, né? Tem projetos, eles são executados prioritariamente pelo Poder Executivo, né? Que é a finalidade, digamos assim, do poder. Mas existem projetos, por exemplo, do Legislativo e do Judiciário, que vão ter um pouco mais de complexidade e, inclusive, um pouco mais de dificuldade quando a gente vai observar a definição de escopo, de financiamento e de cronograma. Talvez, porque a gente está falando aí de funções que não estão, digamos assim, que não são normalmente provocadas a fazer esse tipo de gestão. Então, não é que um projeto tocado, digamos, pela Câmara dos Deputados, pelas casas legislativas estadual ou municipal, que eles são de pior ou melhor qualidade, não é isso. Mas o gerenciamento é diferente, os mecanismos de gerenciamento são diferentes quando você compara com o Poder Executivo, que está mais paramentado, que está mais instrumentalizado para fazer isso, né? E aí, o que a gente pode falar também? Como você fez o PPA, você alocou o recurso através da LDO, através da LOA, ele está previsto lá, você precisa fazer o uso do recurso. Não tem jeito, por quê? Porque se você não usar, você vai comprometer os riscos, né, que o projeto tem, inclusive em outras instâncias. Então, tudo isso vem da questão do gerenciamento do cronograma. Tudo isso, né? E perceba que, assim, uma coisa sempre está amarrada com outra, né? A gente está falando de cronograma, a gente também está falando de custo, a gente também está falando de qualidade, a gente também está falando de risco. Então, pensando nisso, como que deve acontecer o gerenciamento do tempo? Ele deve ocorrer de acordo com alguns momentos distintos, que a gente chama de fases. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente precisa definir quais são as atividades que estão presentes no projeto. Como é que a gente faz essa definição? Trabalhando a estrutura analítica do projeto, tá? Depois que eu defino essas atividades, eu preciso sequenciá-las. Então, eu preciso usar fluxogramas ou ainda diagramas para dizer qual é a ordem na qual essas atividades será executada, né? Então, desenhar a mesma sequência de cada uma delas. Terceiro ponto, eu preciso estimar os recursos. Então, quanto que eu vou precisar de recurso humano, financeiro, seja lá o que for, para realizar cada uma dessas atividades. E eu preciso estimar a duração dessas atividades. Quando eu estimo a duração dessas várias coisas que eu preciso fazer, eu tenho aí alguns recursos para fazer isso, né? Eu posso usar, por exemplo, uma prospecção aí de atividades um pouco mais, digamos assim, otimista, uma mais pessimista, uma mais realista, né? Eu posso pensar em termos de caminhos críticos, então eu posso, para cada uma das minhas atividades, eu posso desenhar um caminho, digamos assim, ideal e um caminho que é mais complicado, que vai demorar um pouco mais, né? E também eu preciso, né, na quinta atividade, eu preciso desenvolver um cronograma. Então, eu preciso colocar todas essas atividades, distribuí-las ao longo de um ano, sempre assim, né? Eu posso fazer um cronograma de 5 anos, 4 anos? Pode, né? Mas, para fazer o gerenciamento, dentro de tudo isso que eu falei, você vai ter que fazer o cronograma anual. E aí, por fim, eu preciso fazer esse cronograma acontecer e ir colocando aí meus pontos de controle para ir observando. Então, perceba que tem uma complexidade enorme, enorme, quando a gente fala de gerenciamento de prazo, gerenciamento de tempo dentro dos projetos públicos, né? E aí, assim, não relacionado exclusivamente ao gerenciamento do tempo, mas eu queria te apresentar aí uns casos que eu até usei para. Acho que esse aqui foi o caso que eu usei para ilustrar a aula número 1, né? O primeiro slide lá da aula número 1, que é o caso da usina de Belo Monte, né? Veja só, esse caso, ele tem uma história aí de quase 40 anos, né? Ou mais até, né? De 40 anos aí, quando a gente começa a olhar a perspectiva aí Brasil. Então, os estudos, né, para a implementação da usina hidrelétrica de Belo Monte, eles começaram em 1975, né? Veja só, né? E aí, essa imagem que você está vendo aqui
né, no fundo, deixa eu colocar aqui, para ver se atrapalha menos, né? Essa imagem que você está vendo aqui é uma imagem de satélite da usina Belo Monte, né? Então, a usina está instalada aqui, né? É uma usina que ela tem 24 turbinas, se você for considerar as duas casas de força deles, né? Mas ela está instalada aqui, e tudo isso que você está vendo aqui atrás é o rio Xingu, que é o rio que alimenta, né, a produção de energia hidrelétrica feita por essa usina, né? E aí, o que acontece? Quando você tem aí a geração de área alagada, que é para fazer a construção do reservatório, você começa aí a pensar em todas as questões que estão envolvidas em relação a isso. Por exemplo, aquelas relacionadas à licença ambiental. Então, o que aconteceu? Os estudos começaram em 75, e quando foi em 1989, que estava começando aí a ser feito os projetos de financiamento para a construção da usina, todo o projeto ele foi suspenso, por quê? Porque deu problema lá com as licenças ambientais, com todo esse estudo de impacto ambiental que a usina ia criar. Por quê? Ambiental e social, aliás, né? Porque a gente tem também os efeitos aí relacionados aí às terras indígenas, que foram também alvo, né, de muito questionamento, de muita reflexão aí. Então, veja só, em 89 parou não, né? Foi suspenso os projetos de financiamento da obra, e só em 2010 eles tiveram o aval para começar a obra, né? Para começar a fazer a obra, que é o que a gente chama de licença prévia da obra. E aí, perceba, levou 5 anos para eles construírem a usina, né? 5 anos. Então, o estudo começou em 1975, e em 2015 é que a usina foi concluída, né? Sendo que só a construção dela levou 5 anos, né? E aí é interessante a gente pensar o seguinte, né? Se fosse há muito tempo atrás, né, quando a gente pensava na construção desse tipo de obra, era mesmo uma coisa assim de você demora 30, 40 anos muitas vezes para construir, mas não por esses motivos. Você demora 30, 40 anos para construir uma obra dessa, porque você, em outro momento da história, você não tinha tecnologia. Aqui no Brasil, por exemplo, para você construir esse tipo de estrutura, né? Então, com o tempo aí, com o processo de transferência de tecnologia, com o processo de gestão do conhecimento, tudo isso já evoluiu aqui no Brasil. Então, esse caso aqui não é o caso de problema tecnológico para construir a obra. É um caso mesmo de questões que foram ali de alguma forma foram tratadas de alguma forma inadequada no decorrer do processo, e que foi aí causando todos esses atrasos aí que a gente observou. E aí, apesar de ela ter sido liberada, digamos assim, né, para operar a partir de 2015, só em 2019 que a usina foi considerada inaugurada, né? Que é quando você tinha ali todas as turbinas aí funcionando, e todos os problemas aparentemente ali sanados. Então, veja só, a gente sabe que aqui no Brasil existe, né, a nossa matriz energética, ela é basicamente fundamentada na energia hidrelétrica, né, gerada pelas usinas hidrelétricas, a energia hidráulica. É uma matriz de energia limpa, né, mas cujo custo de obtenção dessa energia é extremamente alto do ponto de vista social, ambiental e, infelizmente, também em relação ao processo de obter todos os recursos necessários para essa usina funcionar, né? Então, é uma situação bastante complexa, que enquanto você não vai resolvendo isso, você vai tendo problemas de fornecimento de energia. E a tendência é só piorar, porque a gente está aumentando o consumo de energia gradativamente, as fontes de energia não renováveis, elas estão se esgotando, e as pessoas estão consumindo cada vez mais, então precisa se arrumar uma solução para você prover isso de uma forma mais segura no país. Então, é um caso de se pensar realmente qual tipo ou qual fonte de energia renovável a gente vai começar a utilizar aí no país. Bom, vou dar uma paradinha aqui, aí a gente continua para falar do próximo tópico no próximo vídeo, tá bom? Não me abandone. Tchau!